Nós viemos entrevistar o diretor do Colégio Francisco Ramos, eu, Rayane, Andressa, Maria Eduarda e Ana Paula. O que te incentivou você a querer ser diretor? Na verdade, na primeira vez, quando eu entrei na direção, não foi assim por uma pretensão, né? Na verdade, eu fui indicado, né? Bem antigamente, o chefe do núcleo me indicou para ser diretor e eu abracei a causa, sem saber como é que era aí muito. E acabei gostando. Fiquei aquela vez 5 anos, daí depois eu saí da escola, voltei de novo. E daí teve a proposta novamente, os professores me convidaram para me candidatar de novo, e eu fui, é uma coisa que eu gosto de fazer, e daí novamente eu voltei como diretor. Qual as dificuldades em administrar o colégio, assim? São muitas, na verdade, né? No dia a dia é muita tarefa, muita coisa pra gente fazer, né? Horário puxado, muita assim, prazos para cumprir, né? São bastante dificuldades, mas também tem as vantagens, né? Quando a gente vê um trabalho aí da equipe, um trabalho bem feito, aí é gratificante pra gente também. É mais fácil gerir o corpo docente ou o corpo discente? Na verdade, a dificuldade é a mesma. Eu não vejo assim um pior que o outro. Os dois apresentam dificuldade, os dois apresentam vantagem. Então, tem épocas assim que os alunos, que a parte discente apresenta alguns problemas maiores. Tem época que é a parte dos docentes, né? Não tem assim um que é pior que o outro. Assim. Eu acho que o nível é igual. Você consegue separar a vida pessoal da vida profissional? Consigo, tranquilo. Teve épocas que não, né? Antigamente, assim, eu levava muita coisa daqui para casa. Não, assim, de ficar comentando, mas eu ficava pensando muito na escola, fora da escola. Quando eu estava em casa, eu ficava me preocupando, o que eu vou fazer, como é que vai ser, às vezes perdia o sono. Hoje eu estou conseguindo, já com muito treinamento, separar as coisas, chegar em casa e esquecer um pouco da escola. Apesar que o celular não deixa, né? É mensagem de pais, é mensagem de aluno, é mensagem de funcionário, né? Então eu faço coisas fora do trabalho também. Mas assim, eu procuro separar bastante hoje. Você se sente realizado com tudo que conquistou hoje, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Eu acho que sim, né? Eu ainda na parte pessoal é tranquilo, eu acho assim que está mais do que eu queria. Na parte profissional, eu acho ainda que a educação tem muito que andar, então a gente queria que fosse melhor as coisas, que funcionasse melhor a parte da educação hoje. Então a gente fica meio frustrado, não pela questão interna da escola, mas pelo geral da educação. Tem muita coisa ainda a andar nesse país, tem muita coisa que precisa melhorar, tem muito investimento que precisa ser feito e ainda a educação é deixada de lado. Isso é um pouco frustrante e a gente vê que as coisas não andam conforme a gente queria. Como você está lidando com toda essa pressão sendo jogada em cima do colégio em relação à ameaça de massacre? É um momento difícil, na verdade. Eu coloco assim, até para quando a comunidade pergunta, eu vejo na minha vida pessoal, aqui no trabalho, eu acho que é o momento mais difícil pelo que a escola já passou até hoje, é esse momento. Então, está sendo um momento assim, de bastante nervosismo, bastante estresse, porque a gente tem toda essa questão da ameaça, cobrança de alunos, cobrança da comunidade, né? Os pais aí cobrando uma posição da escola. A gente assim tomou todas as precauções possíveis e continua tomando de segurança o que a gente está fazendo, mas mesmo assim ainda a gente está passando por um momento difícil de bastante estresse, né? Mas o caminho é esse mesmo e a gente tem que levar assim e fazer o melhor possível para a segurança nossa e dos alunos. Mas queria saber a sua opinião sobre o novo ensino médio e os pontos negativos e positivos dele. Para nós, assim, a dificuldade está sendo a gente gerenciar uma coisa que é nova. Então veio para nós isso e é novo para nós esse novo ensino médio. Então a gente está se batendo um pouco nessa questão aí. Tudo é novidade, a gente ainda não tem
todas as respostas, a gente não sabe ainda como que vai ser, mas tem a grande vantagem que é a mudança, é a questão de você estar trabalhando aí de uma maneira diferenciada. Esses itinerários aí vêm de encontro com o que os alunos querem para a formação deles, os alunos podem escolher assim, o caminho, as disciplinas que vão fazer para uma possível carreira futura, né? Então eu acho assim que foi bastante vantajoso para os alunos, está sendo bom. Para a escola ainda temos algumas dificuldades, mas a gente vai se encontrar ainda. Acho que a gente vai chegar com bastante cursos, capacitações que o Estado está oferecendo. Cada pouco tem reuniões, as pedagogas estão sempre envolvidas com esse trabalho. Eu acho ainda que vai ser bastante proveitoso essa mudança. Quais as características que consideras essenciais para um bom diretor? Primeiro de tudo, tem que ter um grande jogo de cintura, tem que ter muita paciência, tem que ter um jogo de cintura muito grande, muita calma, né? Tem que ter uma certa tranquilidade, tem que ter assim, tomar muitas vezes as decisões na hora, tem que ter assim uma ideia assim já mais ou menos formada, ter um conhecimento de todas as situações que envolvem, da parte burocrática, né, porque são coisas assim que acontecem a cada momento. A escola é viva, então ela está assim, sempre está ocorrendo alguma coisa, a gente não tem muito tempo de parar, então a gente tem que tomar decisões muito rápidas muitas vezes, e tem que tomar muito cuidado assim de não errar, né? Porque a legislação está aí para a gente seguir, tem que atender, não pode fugir dela, né? Mas eu acho que basicamente a gente ter paciência e ter o conhecimento e um jogo de cintura para a gente trabalhar e é contente. E quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, no trabalho sendo diretor? São grandes também, né? Mas não nada que a gente não possa resolver, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade que a gente tem aqui com relação ao prédio escolar, é um prédio bastante antigo, que agora a gente está passando por uma reforma, é um momento ainda que está sendo difícil, né? Por ser um prédio antigo, a gente não tem aí as condições favoráveis para uma construção, aqui a gente tem bastante escadas ainda, então foi construindo o prédio aí de acordo com o que tinha na época, né? É uma das dificuldades que a gente tem. A gente pensar, por exemplo, em aumentar, a gente não tem muito espaço aqui, a gente tem coisas que foram construídas que não foram a contento na época e hoje a gente tem uma determinada dificuldade para refazer isso que foi feito, nem sempre a gente consegue. As reformas que vêm não são, às vezes não conseguem pegar tudo o que a gente precisa, né, porque deteriora fácil. E as questões aí da questão de problemas do dia a dia da escola, né, problemas de indisciplina, né, problemas aí de algumas ocorrências, como essa aí, por exemplo, da ameaça do massacre, é uma grande dificuldade pela qual a gente está passando. Outra que eu coloco, uma das nossas maiores dificuldades aqui no nosso colégio é com relação à frequência dos nossos alunos. Aqui nós temos uma cultura de falta de aluno, né? Essa cultura assim que os alunos acham que podem faltar muito à escola. Tanto é que nós estamos agora no primeiro trimestre do ano, tem aluno que está quase que estourado em falta já. Então essa é uma das grandes dificuldades nossas também. Os resultados das avaliações de seus alunos implicam em algo para o diretor de escola? Sim, a gente é cobrado por isso. Então a gente tem sempre que, a cada avaliação que tem, por exemplo, a Prova Paraná, né? São 3 edições durante o ano. Nessas edições a gente sempre tem que procurar aumentar o resultado da avaliação, né? A gente não vai ter punição por não conseguir, mas a gente é cobrado, juntamente com toda a equipe, de fazer com que essas notas sempre venham a melhorar. Assim como a nota do IDEB, que é aquela do SAEB, que a cada 2 anos que fazem, vai dar uma determinada média. Então, o que a gente deve sempre procurar? Sempre aumentar essa média, né? E se a gente consegue uma aprendizagem satisfatória com o aluno, que o aluno compareça à escola, aprenda, ele vai sair bem. Então, esse é um resultado que a gente comemora junto depois com toda a comunidade. Uhum. Como é ser visto como uma grande pessoa e é difícil ter todo este encargo?
Não me considero uma grande pessoa, na verdade, só mais uma aqui dentro da nossa comunidade, né? Mas o encargo eu acho que é difícil, é uma missão aí pesada, mas eu gosto, na verdade, é uma atividade que eu gosto de fazer, gosto de estar no meio dos alunos, dos professores, né? Agindo, liderando aí todo esse grupo grande de 565 alunos atualmente, mais de 50 professores, mais um tanto de funcionários, né? E a gente acaba se tornando um líder desse grupo, né? Às vezes a gente faz coisas a contento, coisas corretas, em algumas outras coisas, mas sempre que faz alguma coisa, faz pelo melhor da escola e dos alunos. É isso. Obrigado.